Olá, nação de pilotos do dia a dia, sejam muito bem-vindos ao Pilotando. E hoje a gente inverteu os papéis porque, olha... boné do Pilotando. Oi meninas, para fazer esse lindo chapéuzinho para as suas bonecas, a gente vai precisar somente de EVA. Nação, hoje a gente vai falar sobre os clássicos brasileiros, ou seja, os melhores clássicos brasileiros. Eu e Gabriel temos um relacionamento extremamente profundo e íntimo com a maioria dos carros clássicos brasileiros. Ah tá, pensava que tu ia dizer outra coisa. E é por conta disso que no vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês 5 carros clássicos brasileiros que marcaram gerações. Como? E para abrir a nossa lista, Manu, eu vou começar com o sedã compacto, se é que dá para chamar de sedã, o Volkswagen Fusca. Tá aí uma informação interessante que a maioria das pessoas não sabem, o Fusca é um sedã. É um sedã compacto. Exatamente. Acho que, como ele é pequenininho, acho que o pessoal pensa às vezes até que é um hatch ou sei lá. Em 1938 surgia na Alemanha nazista o Beetle, o carro que daria origem à nossa amada Volkswagen. Já aqui no Brasil, Gabriel, o povo brasileiro logicamente tratou de apelidar o Fusca de Fusquinha. O carro do povo aqui no Brasil tinha a missão de ser um carro extremamente popular, um carro que poderia levar a família brasileira gastando pouco. Esse modelo, Manu, em 1972 conseguiu a proeza de se tornar o carro mais vendido de todo o mundo. Recorde esse que pertencia a um Ford modelo T. E não é à toa, Manu. Em 65 anos de produção mundial foram mais de 24 milhões de carros vendidos no globo terrestre. E o nosso amado Fusquinha começou a ser montado aqui no Brasil em 1950. Mas foi apenas em 1959, 9 anos depois, que ele pôde ser considerado um carro fabricado aqui no Brasil, já que 54% das suas peças eram sim fabricadas aqui em terras tupiniquins. Um detalhe bem importante sobre o Fusca, Gabriel, é que ele é um modelo extremamente simples de se consertar e a manutenção também era muito barata. Ou seja, o Fusca era um carro ideal para um país que estava ali começando, como o Brasil nesse tempo. Apesar que até hoje a gente está sempre começando, mas enfim. Aqui no Brasil a produção do Fusca foi encerrada em 1996, deixando saudade no coração de muita gente. Mas hoje a terceira geração do Beetle é vendida e marca presença em muitas garagens. E agora, Gabriel, um carro de macho. Não sou enganação, sou pura fechação, tá? Um Moscow Car de verdade. Aqui é 6 caneco, meu patrão. Opalão. Ai. Em 1968, Manu, aparecia pela primeira vez no Salão do Automóvel de São Paulo o Chevrolet Opala. E o modelo que trazia um belíssimo nome de uma pedra preciosa foi o primeiro carro da GM a ser fabricado aqui no Brasil. O modelo começou a ser vendido aqui no Brasil nas suas versões Standard, com motor 4 cilindros 2.5 e motor 6 cilindros 3.8 e na versão luxo, apenas com motor 6 cilindros 3.8. Só que com o passar dos anos, Gabriel, o Opala recebeu um bocado de versões. A versão Gran Luxo, lançada em 71 com a proposta de ser a top de linha, o Opala SS, que até hoje é um sonho de consumo para todo mundo que gosta de um carro esportivo, até porque ele é um coupé, Gabriel, com motor de 6 cilindros. A Caravan, lançada em 75, que nada mais era do que uma perua com acabamento de luxo, inclusive com acabamento da versão SS. E se Gran Luxo não era o suficiente para você, a GM lançou o Opala Commodoro, meu amigo, que era o carro que tinha mais luxo que o Gran Luxo. E claro, não podemos esquecer também da Diplomata, lançada em 1981, que se posicionou ainda acima dessas duas. Caramba, meu irmão, os caras gostaram de... Ó, vou fazer um carro de luxo. Aí vinha outro engenheiro dizendo, não, vou fazer um mais luxuoso ainda. Aí vinha um engenheiro mais recalcado e eu, são dois otários, vou fazer um mais luxuoso. Como? Toma aí o Diplomata agora na cara de vocês. E finalmente, com a abertura das exportações, a Chevrolet decidiu tirar o Opala de linha, dando lugar ao Ômega, que era um carro mais moderno, enfim. E agora, nação, o V8 mais famoso do Brasil, o Ford Maverick. Porra! Eita, homem! Que pariu! Tu sentiu agora? É V8! E o Maverick Nação nasceu em 1969
e tinha a missão de combater os então japoneses e europeus que estavam entrando no mercado americano e estavam tomando conta de tudo. Aí a Ford foi lá e criou um carro, um coupé um tanto mais compacto para combater de frente com esse pessoal. Até porque combater de costas ia ser meio difícil, né? Compacto, barato e de manutenção mais fácil para os padrões americanos, o carro chegou a vender 600 mil unidades apenas no primeiro ano e tinha assim a alma do seu irmão mais velho, o Mustang. Dá pra dizer, Gabriel, que o Maverick era mais ou menos aquele primo pobre da família dos Fords. Primo pobre não, o primo humilde. Como? E com tamanho sucesso, Manu, a Ford viu uma brilhante oportunidade de expandir para outros países, inclusive o Brasil, trazendo o Maverick entre 73 e 79. Aqui no Brasil, Gabriel, o Maverick tinha uma missão, que era de preencher a lacuna entre o então Galaxy e o Corcel. O Maverick seria ali aquele carro de valor intermediário na linha da Ford aqui no Brasil. Os seus principais concorrentes eram o Opala e o Dodge Charger RT. E outro detalhe bem importante da ação é que quase que a Ford fazia uma bela de uma cagada, ia lançando o Taunus, que era um carro feio, não tinha nem a metade da identidade de muscle car que o Maverick tinha. E a gente aqui no Brasil, que já era meio carente de muscle cars, imagina se tivessem lançado o Taunus aqui no Brasil. No Brasil, o modelo foi lançado com as versões S, SL e a tão sonhada GT, que vinha com V8, saúde, que contava com um V8 poderoso de 198 cavalos e, acredite, 39,5 kg de torque. Mas infelizmente na ação, como nem tudo na vida são flores, infelizmente o Maverick foi profundamente atingido pela crise no petróleo de 1970, que meio que tornou o carro muito obsoleto, já que o combustível ficou muito caro e o Maverick bebia muito. Bebia demais. Aliás, todo V8 bebe um bocado, não, né? Mas era um motor bem ineficiente, na verdade, né? Infelizmente, a gente não estava preparado para isso. O carro saiu de linha, dando lugar ao Corcel 2, que era um carro que não tinha um terço da Tudo isso? personalidade Tudo que isso. o Maverick tinha. E agora, Manu, o transporte escolar mais conhecido do Brasil, a Volkswagen Kombi. Nação, a Kombi foi criada em 1950 e foi produzida até 2013. Foram muitos anos de Kombi, meu amigo. Já em 1957, Gabriel, a Kombi se tornava o primeiro carro a ser oficialmente fabricado aqui no Brasil. E antes disso, Manu, o carro já era montado aqui no Brasil com as peças importadas desde 1953. E a combinação conseguia reunir o melhor de dois mundos, já que você podia trabalhar com ela no dia a dia e sair com a sua família no final de semana sem muitos problemas. O carro era muito espaçoso. E eu posso dizer isso com toda segurança, até porque meu digníssimo pai tinha uma Kombi e a gente trabalhava com ela a semana todinha. No final de semana a gente passeava, viajava, enfim. A Kombi era o carro da família. Foi o carro da família por muito tempo, diga-se de passagem. Eita, Manu! Vamos embora pra Kombi, vamos trabalhar! A Kombi, Manu, teve diversas motorizações, desde motores iguais ao do Fusquinha, boxer 4 cilindros refrigerado a ar, até mesmo motores a diesel. E a Kombi teve algumas versões bem famosas, Gabriel, como a versão picape, a Carato, que era uma versão de luxo da Kombi, a Kombi 50 anos e finalmente a Kombi Last Edition, que foi a última versão da Kombi vendida aqui no Brasil. E com tamanha história, Manu, com certeza a Kombi marcou o coração de muitas pessoas e revolucionou as estradas brasileiras. E agora, nação, o carro mais vendido do Brasil é o carro mais amado pelo nosso amigo Gabriel, o Volkswagen Gol. Gentilmente apelidado pelo pilotano de Fiat Gol. E em um país que conta com estradas ruins, uma população que não tem um poder aquisitivo muito grande, a Volkswagen pensou qual seria o carro perfeito para uma nação como essa. E daí surgiu o Volkswagen Gol, que tinha a fama de ser um carro robusto e barato de se manter. E o nome também, Manu, foi pensado estrategicamente para ser um ícone muito memorável aqui no país do futebol. O primeiro Gol, Manu, tinha um motorzinho 1300 refrigerado a ar que gerava 47 cavalos de potência. Mas, como todo bom piloto do dia a dia sabe, foi só com o motor AP que o Gol realmente ganhou essa fama de ser um carro robusto, forte e potente. Até porque o motor AP é um motor alta performance. Ou alta pauleira, depende do lado da rua que você mora. Como? O modelo foi pioneiro em várias tecnologias aqui no Brasil, que incluíram injeção eletrônica no Gol GT de 1988 e tecnologia Total Flex no Gol G3 de 2003. E se você analisar, Gabriel, que o Gol é vendido aqui no Brasil há 38 anos
E desses 38 anos, com 27 anos, ele foi o carro mais vendido do Brasil, meu amigo. É de se entender, Manu, o número espantoso de 7 milhões de unidades vendidas aqui no Brasil. E com isso, Gabriel, ele se tornou o modelo mais vendido de toda a história aqui no Brasil. E mesmo hoje não tendo mais essa glória de ser um dos carros mais vendidos do Brasil, ele ainda figura ali no top 10 entre os carros mais vendidos. E nação, agora eu deixo a discussão para vocês. Se vocês já tiveram um carro como esse, amam esses carros, ou mesmo acham que outros carros deveriam estar nessa lista, não esqueça de deixar nos comentários a sua opinião. E também não esqueçam de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de carros clássicos. E também para aqueles que não gostam, porque quem não gosta de carro clássico tem algum problema. Quem sabe depois de assistir esse vídeo ele não começa a gostar de toda a nossa irreverência, né? Não que a gente seja tão irreverente. Se ele depender da gente para gostar de carro clássico, ele não vai gostar. Bem, nação, se você assistiu esse Dá vídeo like! aqui é porque você gostou. Não sei se eu amigo, mas você gostou. Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, apertar na bendita sinetinha para você receber a notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Também não se esqueça aqui ó, das nossas redes sociais. Valeu!